Os Marinho estão dentro desse mesmo grupo. Vários outros da Faria Lima estão dentro desse grupo. Nós estamos vendo uma parte enorme da elite financeira que está dentro desse grupo. E essas pessoas, sem dúvida nenhuma, elas são o topo financeiro da história. Mas, ao mesmo tempo, elas abastecem com uma quantidade enorme de dinheiro os bolsos dos ministros dos tribunais superiores, através dos seus familiares, etc, etc. Eles também abastecem, com uma quantidade enorme de dinheiro, os políticos, sejam os políticos do executivo, como sejam os políticos do legislativo. Todo o sistema, e os burocratas e a mídia também ganham muito dinheiro com isso. A mídia ganha como? Ora, primeiro, você pega uma pessoa como André Esteves. André Esteves, vocês acham que o ICL, dizem, eu não tenho certeza, mas dizem que o ICL, aquele veículo de extrema esquerda, é financiado pelo Esteves. O Brasil 247, financiado pelo Esteves. Jornalistas, como por exemplo o Energúmeno, que estariam morrendo de fome na sarjeta catando lixo, eles funcionam e são remunerados e arrumam um empreguinho, como o Energúmeno arrumou no ICL, justamente porque o sistema consegue financiá-lo. Essas mesmas pessoas que nos acusam de ficar recebendo, mendigando Pix. Então, jornalistas ganham dinheiro dessa forma, mas há também jornalistas ganhando dinheiro com contratos de publicidade gigantescos, com pessoas também desse sistema. Veja, Globo, qual é a influência da CBF na Globo? Quem manda na CBF? Qual é a influência do Gilmar Mendes na CBF? Então, vejam a conexão. O que seria a Globo sem o futebol? Qual é a conexão? As agências de publicidade dos grandes grupos de mídia, dos mesmos caras do sistema, como, por exemplo, Jorge Paulo Lema e companhia, quanto que as empresas desses caras não têm de verba de publicidade e o quanto que elas não investem nos veículos, de novo, do sistema. A relação ela não é tão vertical assim. E esses caras acabam tendo casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e aí contratam também os escritórios de advocacia. E como nós tivemos um Supremo Tribunal Federal que ficou muito mais poderoso, na verdade, os tribunais do Brasil se tornaram muito mais poderosos, esse esquema que o Garotinho fala, onde o topo do sistema são as grandes empresas e as famílias tradicionais do Brasil, ele começa a ficar um pouco modificado. Hoje, por exemplo, eu já enxergo de outra forma. Eu já enxergo que o topo da cadeia é o Supremo Tribunal Federal. E o que nós estamos vivendo é, acima de tudo, um teste de força de quem realmente manda. De um lado, você tem, de fato, uma parte da cabeça financeira e de mídia do sistema, como Globo, André Esteves, brigando com aqueles que outrora podiam ter, o Garotinho é um cara que já está fora da política há um certo tempo, outrora tiveram o poder apenas de guarda-costas do sistema, mas hoje eles são os mafiosos que cobram daquelas mesmas elites financeiras um arrego. O que é o arrego? Se você não lembra do Tropa de Elite, que os policiais, a moto do comandante tinha que estar sempre livre para ele ir no morro buscar o arrego. O que é o arrego? É o dinheiro para o tráfico poder fazer as suas atividades livremente, sem que a polícia vá lá incomodá-los. Vorcaro pagou arrego. Todos esses caras pagaram arrego e pagam arregos. Na hora que nós abrimos esses contratos, nós vamos ver uma maravilha acontecer. Eu me pergunto, quem são os escritórios de advocacia que atendem a Globo? Não tem nenhum escritório ligado a um parente ministro? Não sei. A Globo tem bastante caso, bastante ação. Não tem nenhuma, nada. Nenhuma ação correlata. Eu faço essa pergunta para vocês. Então, entendam, por que é um sistema? Porque não é vertical de cima para baixo. Você está tendo uma briga no topo entre facções, mas é um sistema onde todos se beneficiam. Ele falou dos burocratas, né? Os policiais federais que recebem um carguinho, que recebem uma coisa boa, os cumpridores de ordem, os milicos. Ora, eu citei sempre que aqueles milicos que entraram para o sistema, veja, a gente está falando, quem era o advogado Daniel Vorcaro? Valfrido Varge.
Aí você olha e fala assim, Valfrido Vardi? Quem é Valfrido Vardi? É um advogado muito famoso. Ele foi, se eu não me engano, o segundo maior doador de campanha do Lula nas eleições passadas. Peraí, Paulo. Você está dizendo que o segundo maior doador de campanha do Lula nas eleições passadas era, até essa semana, advogado do Daniel Vorcaro? E parece que saiu da defesa do Daniel Vorcaro porque o Daniel Vorcaro está discutindo fazer uma delação? É exatamente isso que eu estou dizendo para você. Depois você pesquisem que o Valfrido Vardi tem uma série de ONGs. Algumas dessas ONGs, depois procurem uma chamada Defesa e Soberania, e vocês vão ver que essa ONG tem vários milicos no seu board. Milicos, militares mesmo, e vocês vão ver que com frequência até o comandante do Exército, General Frajola, participa de reuniões dessa ONG. E há outros militares também, que eu não vou citar aqui isso no programa de hoje, só porque eles estão me escapando da memória, mas estamos falando de generais de exército, aquele Pujol, vários outros. Então, há também dentro do sistema os milicos que se beneficiam. Lembram daqueles que eu denunciei? Né? Por exemplo, o Frajola, o que aconteceu com ele? Se tornou comandante do Exército, como eu disse que ia se tornar. Eu citei o caso aqui do Stumpf, que foi receber um salário de uns 100 mil reais para ser presidente da Polpex. São as pessoas que também se beneficiaram fazendo parte do sistema. A janela do sistema é maravilhosa. Não é só, como o Garotinho disse, não é só vertical para proteger um grupo. É um sistema onde todos se beneficiam. Menos a gente. Menos a gente. Até os outros influenciadores, e teve até gente de direita nessa história, se beneficiaram. Falando de donos do sistema, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer um pouco a pauta, não trazer porque eu não estou agora, estou em Jerusalém, mas levar a pauta do Brasil para os Estados Unidos, eu não podia deixar de falar dessa nova pressão internacional que um dos integrantes majoritários do sistema, que é a JBS, deve sofrer. E você vai achar estranho, porque, nossa, Paulo, a JBS, é mesmo a JBS que conseguiu intermediar o acordo para tirar a sanção Magnitsky do Moraes, falou, meu amigo, e quem está dizendo não sou eu, mas o Peter Navarro, que é assessor sênior, conselheiro sênior do presidente Donald Trump, justamente para comércio e fabricação. Vejam o que o Peter Navarro está dizendo e não eu. At the time, you paid $50 for a steak only if your waiter wore a tux. Now, you pay it under fluorescent lights at the supermarket. America has over 500,000 cattle ranches, but almost all that beef must pass through just 4 processors, controlling about 85% of the market. 2 of them, JBS and National Beef, are effectively controlled from Brazil. Brazil is the world's biggest beef exporter. China is the world's biggest buyer. That means China ends up setting the price of dinner in America. Ranchers get less, you pay more, profits flow overseas. That's why Donald Trump has ordered the Department of Justice to act. Americans didn't vote to have their dinner prices set overseas. They voted for leaders willing to break cartels and bring steak back to the dinner table without a tux. O que acontece é que, como está dizendo o Peter Navarro, hoje você tem nos Estados Unidos mais de 1.000 milhões de ranchos de gado que produzem as carnes que são consumidas no país, mas tudo passa por 4 empresas. Uma das 4 empresas é justamente a JBS, e uma das preocupações que ele levanta no vídeo é que uma empresa brasileira controla grande parte do processamento de carne dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que o maior importador de carnes é a China. Ou seja, a América depende do Brasil para processar carne e para estipular o preço depende da China, já que eles compram mais do que todo mundo. Diante disso, a ação que o Peter Navarro disse que o Trump irá tomar é quebrar o cartel do qual a JBS faz parte. Lembrando que já existe uma investigação em curso contra a JBS nos Estados Unidos e, pelo menos, pelo que disse o Peter Navarro, parece que não está indo muito bem as coisas para o lado dele. Mas Paulo, poxa, não foi a JBS que deu dinheiro para a campanha do Trump e que conseguiu aproximar ele do Lula e, poxa, não teve o Lula nessa semana dizendo que ele conversou com o Trump? Bom, isso também se conecta ao que eu venho falando sobre o Trump há muito tempo. O Trump não tem nenhuma dificuldade em receber o Joesley Batista e logo em seguida anunciar uma investigação contra a empresa dele.
Ele não tem nenhuma dificuldade em falar com o Lula por telefone e dar continuidade às investigações, às tarifas e às investigações, por exemplo, contra o Brasil, na sessão 301. Nessa conversa, o Lula disse um não para o Trump. Ele não fez isso diretamente, mas quando ele conversou com o Trump sobre a participação do Brasil no Conselho de Paz criado pelos Estados Unidos, que a imprensa vendeu como se fosse um convite maravilhoso pessoal do Trump para o Lula, mas na verdade foi um convite que o Trump fez a 60 países, inclusive a China e a Rússia. Quando o Lula recebeu esse convite, ele não soube o que fazer, e ele basicamente disse não, porque ele propôs algumas coisas para o Trump que são absolutamente inaceitáveis, como a limitação do Conselho de Paz à questão de Gaza, e o Trump quer que isso seja, de fato, algo que se contrapõe à ONU, e um assento para Palestina nesses debates. Uma vez que o documento do estatuto proposto pelo Trump para o Conselho de Paz prevê uma atuação para assegurar a paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas sobre conflito, é evidente que a ideia não é limitar a atuação de Gaza, mas também ter uma organização, um objeto mais amplo, para esvaziar justamente a ONU. Sobre um assento para a Palestina no debate, eu não preciso nem falar que não vai ser aceito. Não sei se vocês sabem, mas JBS pagou 5 milhões para a campanha do Trump. Uma doadora judia pagou 250 milhões na campanha do Trump. O genro e a filha do Trump são judeus. E, inclusive, o genro dele tem um dos papéis centrais nesse Conselho de Segurança. Eu acho que eles não querem palestinos no assento. Eu acho que nenhuma dessas pessoas que eu citei querem palestinos nesse assento. Só acho. Além disso, o Brasil também apresentou, o Lula também apresentou apontou algumas falhas, digamos assim, como a presidência fixa do Conselho, no fato que é do Trump, o fato de ser exigido, e aliás, vitalícia, e ele tem o direito de apontar o sucessor, o fato de ser exigido um pagamento de $1 bilhão para que o país convidado tenha um assento permanente, e também a impossibilidade de você emendar o texto do estatuto. Em outras palavras, o Lula disse não para o Trump. E eles parecem que vão se encontrar em fevereiro, em algum momento de fevereiro. Lembra, a gente ouviu isso outras vezes, também já tinha a ideia de que eles iam se encontrar em outubro, depois em novembro, depois em dezembro, agora parece que vai ser em fevereiro, e pode ser que aconteça, mas eu já disse a vocês que isso não importa, isso não é... O Trump é capaz, é alguém totalmente capaz de sentar para conversar com você e te ferrar e depois te elogiar de novo. Veja, eu separei aqui para vocês uma publicação que o Trump fez no Truth Social, dizendo que ele conversou, por exemplo, com o Tim Walz, o governador do Minnesota, de uma maneira ótima, respeitosa, que teve uma ligação excelente, que eles estavam sincronizados. Tim Walz, é que eu sei que isso é uma coisa da política americana, vocês não sabem quem é Tim Walz, mas Tim Walz é o cara que era candidato a vice da Kamala Harris, que o Trump detonava sempre que surgia uma oportunidade. Tinha um apelido, Tim Tampax, né? Tim Tampon, Tim OB, digamos assim. Ele não é que ele criticava o Tim Walz nas eleições. Ele estava só criticando, não é só nas eleições, ele estava criticando o Tim Walz há algumas semanas. Tim Walz é aquele que está protagonizando um enorme conflito com o Trump na área da imigração no Minnesota, porque ele é o governador, mas também é aquele que estava envolvido no maior escândalo de corrupção dos últimos anos nos Estados Unidos, desviando bilhões de dólares dos pagadores de impostos para programas sociais fraudulentos para somalianos. E aí, o que eu digo a vocês é o seguinte, botem na sua cabeça, se o Lula conversa com vagabundo, socialista, radical, corrupto, americano, que ele critica e odeia, você acha que ele não vai conversar com o brasileiro? Ora, é claro que vai. Mas isso não significa que as coisas estejam às mil maravilhas. Bom, veremos cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, a gente continua trabalhando. Na verdade, trabalhando do outro lado, do lado oposto. A gente está fazendo nossa parte aqui em Israel. Vocês sabem que eu estou acompanhando o Flávio Bolsonaro e tem sido uma agenda muito intensa e proveitosa. Eu tenho a certeza de que a gente vai ter bons frutos surgindo disso. Estou aqui com o Eduardo Bolsonaro também, em vários compromissos, e alguns deles a gente pode citar para vocês. Nós tivemos um almoço com o embaixador da Argentina em Jerusalém, o rabino Axel Washnish,
tenho dificuldade de pronunciar esses nomes às vezes, mas Rabino Watson. Depois, nós tivemos no Knesset. Knesset é o icônico parlamento de Israel, onde o Eduardo e o Flávio discursaram na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo. E nessa ocasião foi muito interessante a maneira como o Flávio foi recebido. Vejam o vídeo. President Lula is a symbol of socialism connecting to anti-Semitism. Isso foi, a gente estava entrando no Knesset, dá para ver que eu estava ali do lado do Eduardo, do Flávio, desculpa que fosse Eduardo, e umas criancinhas viram, ele falou Brasil, e as criancinhas foram à loucura gritando Bolsonaro, você é o Bolsonaro, e aqui em Israel, né, criancinhas que estavam no passeio escolar visitando o parlamento do Knesset. Como vai você? Olha, eu bonito. Aquela foi uma reunião que eu participei com um cara aqui que é uma espécie de... Foi o cara que denunciou os escândalos do judiciário aqui em Israel, uma pessoa com uma experiência muito interessante. Ele é deputado hoje. Senator Flávio Bolsonaro will run for president in October. He's in jail because of lawfare. Eu sempre digo para vocês assim, quanto mais as pessoas conhecem o Flávio, mais elas vão gostar dele. E a gente encontrou com gente do Vox, gente do Parlamento Europeu, a Maria Georgiana, também membro do Parlamento Europeu da Romênia, o Pedro Frazão, do meu querido Portugal, do Partido Chega, o mesmo partido do André Ventura, que, se Deus quiser, vai ser o próximo presidente de Portugal. O Eduardo fez um discurso muito bom no Knesset, criticando duramente o governo Lula, foi tratado como deputado, inclusive aqui eles fizeram questão de continuar tratando ele como deputado, foi na mesa, sentou como deputado, apesar da cassação fajuta que fizeram o mandato dele no Brasil. Então os israelenses cagaram para a decisão da Câmara de cassar o mandato do Eduardo. O Eduardo ainda é reconhecido e recebido aqui como um deputado em Israel e fez um discurso muito bacana, mas o ponto alto foi o discurso absolutamente espetacular do Flávio Bolsonaro, um discurso de estadista, um discurso em inglês, muito bem feito, e eu quero dividir aqui o discurso com vocês. Bota de tela cheia, Bruno. It's a great honor to be here. Thank you so much for your words yesterday. May God make them real in a very close future. Ladies and gentlemen, authorities, representatives of free nations, friends of Israel, Brazilian Jewish community. Brazil and Israel share a long and honorable history. In 1947, a Brazilian diplomat, Oswaldo Aranha, led the United Nations General Assembly and helped make possible the vote that created the State of Israel. Brazil recognized Israel soon after its independence. For many decades, our countries worked together as democratic nations in diplomacy, farming, technology, security, and innovation. This friendship was based on shared values, freedom, democracy, and respect for life. This historic bond was clearly defended under President Jair Bolsonaro. As president, Bolsonaro left no doubt he stood with Israel in international forums. He made cooperation between our countries stronger. And he made one thing very clear. Brazil stood with Israel against terrorism, with no excuses and no double standards. Sadly, this legacy was broken. Today, anti-Semitism is not a small issue. It's not only part of history. It's a real and growing global threat. History teaches us that anti-Semitism rarely shows its face clearly. It changes, it hides, it uses new words. Today, it often calls itself anti-Zionism,
But the goal is the same: to deny the Jewish people what every other nation has, the right to have their own states, dignity, and security. There is only one Jewish state in the world. To deny its right to exist is not political debate, it's discrimination. The attacks of October 7th showed this truth very, very clear. The world saw barbarism live, and yet in many places there was no anger, there was no support, there was silence, and in some cases, support for terror. Sadly, Brazil became one of those cases. Under President Lula, Brazil's policy suffered a deep moral failure. Let me be very clear: Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Hamas is not a resistance group. Hamas is a terrorist organization, the same group that killed innocent Israeli families on October 7th. This shows that what we see today is not an accident. It's not a mistake. It's an ideology. And this ideology does not stay on paper. It becomes government action. In early 2023, the Brazilian government allowed Iranian warships from a regime that openly calls for the destruction of Israel to enter a Brazilian port. After the Hamas massacre of October 7th, while Israel was still mourning its dead, Lula rushed to accuse Israel of acting in a violent and unfair way. When Brazil's citizens left Gaza in November 2023, Lula used that moment not to condemn Hamas, but to attack Israel. From 2023 on, Brazil voted again and again against Israel at the United Nations and other international bodies. In February 2024, Lula crossed a moral line by comparing Israel's actions to the Holocaust, an anti-Semitic statement that insulted the Jewish people and minimized the worst crime in history. Brazil then called back its ambassador from Israel, stopped military cooperation with Israeli companies, supported false genocide claims against Israel in international courts, and refused to approve a new Israel ambassador. These are no single mistakes. They form a clear and intentional partner. Ladies and gentlemen, I speak today not only as a senator, but as a candidate for president of Brazil. Thank you. My father, Jair Bolsonaro, is today in prison because of political persecution, not justice. But ideas cannot be locked away, and truth cannot be silenced. I'm running for president because Brazil needs a moral and strategic reset. In this new moment for Latin America, the United States, together with responsible democracies, has helped build a new model of international cooperation. We already have real examples of this new path. The Isaac Accords, led by the great Argentine President Javier Milei, are a historic step forward. They strengthen diplomatic, economic, and institutional ties between Israel and Latin America democracies. And let me say this clearly, here and before history. If it depends on me, Brazil will officially sign the Isaac Accords in January 2027. We must also recognize the strong cooperation between the United States and Paraguay in the fight against terrorism and drug crime in the three-border region, an area long used to fund extremist groups. This shows a basic truth. To fight terrorism, we need countries working together, shared intelligence, and moral clarity. Brazil cannot stay silent. Brazil must choose a side. In this global fight, Israel stands on the front line of democracy against barbarism. Let this be said clearly. Brazil must stand with Israel, with the Jewish people, with democracies that fight terror without excuse. History is watching, and history does not forgive those who stay silent. God will, the next Brazilian president will not be persona non grata in Israel. May God bless Israel. May God bless Brazil. Toda Rabá. Esse é um discurso de um estadista já, né? O Flávio se coloca aqui como já um estadista. E o grande objetivo dessa viagem é colocar o Flávio nessa posição, posição de estadista, posição da pessoa que vai recitar as relações
do Brasil com os países do mundo inteiro, vai colocar o Brasil não mais alinhado a Irã, a Hamas, a própria China, a Cuba, ao regime falido da Venezuela, e sim alinhado com países como os Estados Unidos, como Israel, e como dentro do mundo árabe, os países bacanas do mundo árabe, os países bacanas, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, para onde a gente está indo depois de amanhã, enfim, ou na verdade amanhã. Então, assim, é uma reorientação da política externa. E estamos falando das pessoas mais poderosas do mundo. Vejam, vocês estão vendo aí uma foto do primeiro-ministro de um país que não tem mais relações praticamente diplomáticas com o Brasil e é um dos países mais importantes do mundo, sentado aí recebendo Flávio Bolsonaro. Inclusive, desejando sucesso ao Flávio Bolsonaro. Não sei se a gente tem o vídeo, Bruno, dele desejando sucesso ao Flávio Bolsonaro. Se não tiver, está nas minhas redes sociais, desejando sucesso ao Flávio Bolsonaro na disputa para a presidência. E hoje a gente teve entrevista para vários veículos de mídia, inclusive para Índia Naftali, uma entrevista que eu vou passar aqui no meu canal, é impressionante, porque ela morou no Brasil e fala português, apesar de ser uma das grandes jornalistas aqui entrevistou também o Eduardo Bolsonaro, ser uma das grandes jornalistas aqui de Israel. Hoje teve entrevista para o Israel Times, enfim. A gente tem tido bastante agenda produtiva, recolocando, né, mudando a imagem, e vocês são inteligentes, e são pessoas que sabem. Vamos ver as reuniões, eu espero que algumas se tornem públicas, algumas reuniões não são públicas, mas vocês sabem que Israel tem talvez o melhor serviço de inteligência do mundo. E a gente se interessa por inteligência, inclusive para garantir que a nossa democracia funcione de forma adequada. Então, o bom entendedor entenda. A gente também se importa com o tamanho da influência que Israel tem na política americana. Então, talvez, se o Lula tem o Joesley, quem sabe a gente não tenha do nosso lado o AIPAC. Já expliquei para vocês no programa o que é o AIPAC. E quem sabe os ventos na política americana não soprem mais um pouquinho para o nosso lado, em nosso favor. Esse é o momento de juntar aliados. A área onde eu posso contribuir é essa, a área internacional. Vocês, não é segredo para vocês, faço um tipo de jornalismo muito honesto, vocês sabem o que eu estou fazendo aqui, vocês sabem que eu sou amigo pessoal do Flávio, como sou do Eduardo, como sou da família, e estou aqui porque eles entendem que eu tenho algo a contribuir do ponto de vista de estratégia internacional, mas não sou contratado da campanha, não estou fazendo campanha, não estou envolvido na campanha do Flávio, nada do tipo, mas como brasileiro, como um amigo da família, eu gosto de me voluntariar para poder ajudar.